Boa tarde a todos, meu nome é Rafael Lemos, eu sou um dos orientadores aqui da Rede Education USA, na cidade de São Paulo. Hoje estamos aqui com a representante Tatiana Augusto, da Full Sail University. Ela vai falar um pouquinho sobre carreiras em games. Só antes de iniciar, vou trazer um pouquinho para vocês o que é a Rede Education USA. A Rede Education USA, ela é a fonte oficial de informações sobre estudos nos Estados Unidos. Ela é uma rede global de centros de orientação do Departamento de Estado. Aqui no Brasil existem mais de 40 centros, incluindo o nosso, que está localizado aqui no Mackenzie, que tem a missão de facilitar o acesso a informações precisas, abrangentes e atualizadas sobre oportunidades de estudo no ensino superior dos Estados Unidos. Hoje, especificamente, vamos falar sobre a área de games. Então, deixo a palavra com a Tatiana. Obrigado pela presença. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui. Obrigada, Rafael, Davi, pessoal da Education USA, pela oportunidade de a gente estar aqui hoje fazendo essa apresentação sobre a universidade. Eu queria entender aí um pouquinho com vocês. Vocês já ouviram falar da Full Sail? Conhecem a Full Sail? Podem colocar aqui no chat, que aí eu começo a nossa conversa explicando um pouquinho, então, quem é a Full Sail. Vocês já ouviram falar sobre a gente? Bom, eu vou explicar um pouquinho da Full Sail para vocês, então. Ah, legal, Guilherme. Eu vou explicar um pouquinho da universidade para vocês, então. A Full Sail é uma universidade americana. O nosso campus fica em Orlando, na Flórida, e é uma universidade que tem no DNA o entretenimento. A Full Sail nasceu lá em 1979, um pouquinho depois de mim, e a gente é uma universidade que começou como um curso de Recording Arts, então um curso voltado para a área de música dentro de uma van. Eu imagino uma coisa bem parecida com aquela van do Scooby-Doo, assim, né? Bastante coisa ali, e levando aquela van para todo lado e levando os cursos de Recording Arts. E, em algum momento, essa van estacionou em Orlando e virou um campus gigantesco, que hoje é do tamanho, para quem está aqui em São Paulo, é mais ou menos do tamanho do campus da USP, da cidade universitária, e ao invés de ter um curso, nós temos mais de 140 cursos, todos voltados para a área de entretenimento e tecnologia. Quando a gente fala em entretenimento, a gente está falando na Full Sail em cursos de filme, game, que é o que a gente vai falar mais hoje, e música, que foi o carro-chefe da universidade, né? E a gente fala também em tecnologia, e a gente fala em como monetizar tudo isso. Então, tudo que está ligado ao entretenimento e tecnologia, a Full Sail tem algum curso relacionado a isso. Dentro da carreira de game, então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. A gente tem aí mais ou menos 40 minutos, né? E assim, vocês fiquem à vontade para me chamar, para a gente tirar as dúvidas. Deixa eu só acertar aqui, para compartilhar direitinho a tela. Vocês conseguem ver a minha tela? Bom, aqui está com a Carol Olival. Eu peço mil desculpas em nome da Carol, a gente teve um problema com a agenda aí, então hoje não vai ser Carreiras em Games com Carol, vai ser com Tati Augusto. Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre as áreas e carreiras que a gente pode seguir dentro de game. Então, a gente pode falar sobre game art, sobre game design, game development e mobile game. Quando a gente fala em game art, a gente está falando do profissional que cria tudo que a gente vê dentro de um jogo. Então, é o profissional que faz o cabelo do personagem, é o profissional que faz a roupa, que desenha realmente tudo aquilo que a gente acha que é bonito dentro do jogo, tudo aquilo que chama atenção, todas as cores, tudo isso é desenvolvido pelo profissional de game art. É esse profissional
que faz com que o jogo seja atraente visualmente, né? E as habilidades mais importantes que esse profissional precisa ter é justamente a animação. Então, ele precisa conhecer sobre anatomia, dominar os softwares de animação e a capacidade de criar imagens. Então, assim, é um profissional que tem que saber desenhar, é um profissional que tem que entender, a gente fala da anatomia, né? Porque é justamente isso. Então, se aquele personagem ele respira, se aquele personagem ele se move, ele precisa ter, né? Ele precisa ser proporcional para dar toda a realidade que a gente espera de um game, certo? E motion capture, que é uma das técnicas mais usadas hoje quando a gente está falando em desenvolvimento de jogos, que é justamente para capturar os movimentos. A gente já viu, tenho certeza que todo mundo aqui já viu algum vídeo no YouTube de como foi feito alguma cena, e aí a gente vê, né, o personagem, o ator todo coberto de pequenos rotors, assim, né? E aí ele vai fazendo os movimentos, e um computador vai captando esses movimentos dele. Então, quando a gente fala em motion capture, é justamente sobre isso que a gente está falando. Então, o profissional que vai trabalhar com game art, ele precisa entender do conteúdo artístico do jogo, entender daquilo que o público está esperando de um jogo e ter principalmente essas habilidades de saber trabalhar com animação e motion capture. As profissões que aí você pode seguir trabalhando em game art é um animador 2D, é como animador 3D, um artista de efeitos especiais ou um artista de interface. Aqui são alguns exemplos que a gente coloca, né? Tem diferença da animação 2D para 3D? Tem, gente, lógico que tem. E tem profissionais especializados em cada uma delas, sim. Então, é importante entender aonde você está querendo ir. O artista de interface é o artista, é a pessoa que vai trabalhar justamente com a interface do usuário, né? A gente fala muito sobre user experience, então entra aqui a interface. E os efeitos especiais, né? Que eu acho que é o que dá todo o charme do jogo pra gente. Então, é isso aqui que tem na imagem, né? O detalhe da gota, é o detalhe da respiração, o detalhe do movimento do cabelo, a sombra, tudo isso faz parte de quem vai trabalhar com game art. Com licença, Tatiana, eu acho que era para estar movendo os slides e eles estão parados. Tipo, tá travado na parte de carreira em games. Opa, então peraí. Deixa eu parar aqui. Eu vou descompartilhar e vou compartilhar novamente. Vamos ver se agora funciona. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, sim, dá para ver. Vamos ver, eu coloquei em modo apresentação de novo. Vocês estão vendo em modo apresentação? Não, não tá entrando em modo apresentação, acho, pra gente. Ainda não? Não. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de compartilhar, vou voltar o slide como ele estava, e eu vou fazer com o PowerPoint aparecendo mesmo, assim vocês conseguem acompanhar o que eu estou falando. Vamos ver se assim ele funciona. Vamos lá. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Então, vamos lá. Então, eu já falei aqui. Agora, vamos ver se muda. Mudou agora para vocês? Está aparecendo Game Art? Sim, sim, agora mudou. Obrigado. Então tá bom. Imagina, obrigada a você. Então, aqui o que a gente falou, né, sobre Game Art. Aqui a gente está falando, então, sobre animação 2D e 3D ainda dentro de Game Art. E agora, a gente vem aqui para Game Design.
O profissional de game design é quem cria o coração do jogo, é quem faz realmente tudo que está ali, todo o propósito, toda a missão, todos os níveis, a dificuldade do jogo, as interações que o jogo precisa ter, qual é a mensagem que o jogo vai passar. Tudo isso está dentro do game design. Então, assim, a pessoa que trabalha com game design precisa ser, na verdade, todo mundo que trabalha com game precisa ser apaixonado por jogos. O fato de ser apaixonado por jogos não quer dizer que você vai gostar de trabalhar com isso, né? Então, a gente está aqui até para deixar claro aí se é realmente uma profissão ou se fica a título de curiosidade para vocês, como é uma carreira na área de game. Mas o game design é a pessoa que realmente entende do jogo, ele precisa realmente entender muito. E as principais habilidades é o game balancing, que é justamente balancear qual a dificuldade do jogo, quais os desafios do jogo, quais os objetivos do jogo. Porque se o jogo é muito fácil, o jogador logo desiste. Ele fala, esse jogo é muito fácil, é muito bobinho, deixa quieto. E se o jogo é muito difícil, a pessoa também desiste, o jogador também desiste. Isso não é bom para o jogo, né? O que é bacana é a gente ter esse equilíbrio de desafio, a gente se sentir desafiado, mas sentir que consegue cumprir essa missão. Então, essa é uma das principais habilidades para quem vai trabalhar com game balancing. E user experience. User experience passa por todas as carreiras dentro da área de game. A gente vai falar em user experience. É super importante levar em conta a experiência do usuário. Quando a gente está trabalhando com game, na verdade, quando a gente está trabalhando com produto, a gente está trabalhando com público, e falando aqui dentro da área de game, né? Você tem que pensar na experiência de quem vai usar. A gente, às vezes, fica tão envolvido num projeto, não é verdade? A gente fica tão mergulhado no projeto que a gente não consegue ver. Precisa pensar com a cabeça de quem vai usar aquele produto. Essa é a user experience. Então, entender o que é que o jogador, o que é que o seu público está buscando desse jogo e como ele está se sentindo com esse jogo. Entender isso, ter essa habilidade para poder criar o jogo de acordo com a expectativa do público para o qual o jogo é direcionado, faz toda a diferença justamente no sucesso do jogo. Então, isso é muito importante para quem vai trabalhar com game design. E também é importante saber que o game design ele vai fazer a ponte, ele faz a ponte entre o game artist e o game developer, porque ele que vai conseguir fazer com que as duas áreas aí conversem, né, de uma forma que seja agregadora para o jogo e que eles consigam chegar naquilo que foi imaginado, né, pelo criador do jogo. Então, conseguir juntar tanto o artista com o desenvolvedor, com o design do jogo, o game design tem um papel muito importante dentro do desenvolvimento de um jogo. Mudou a tela aí para vocês? Sim, tá tudo certinho. Bacana. Então, tá bom. E aí, as profissões que você pode seguir dentro de game design? Você pode ser designer de nível, designer de missão, designer de narrativa e tester. Tester, geralmente, é a entry-level job de quem vai trabalhar com game. O tester é o profissional que é contratado justamente para testar o jogo. Então, ele é um jogador, ele é um profissional que ele vai jogar aquele jogo 12 horas por dia, procurando loops, procurando falhas, procurando gaps, e passando o feedback para o head do time de design. Então, assim, esse jogo está muito fácil, ou essa recompensa está muito difícil de achar, ou isso aqui não está num campo de visão bacana. Então, o tester, ele faz tudo isso. É super bacana, porque dentro do campus da Full Sail, a gente tem um UX Lab, onde todos os jogos que são produzidos pelos alunos são testados. E vários estúdios de game pedem para que a gente faça o teste de jogos ali com os alunos também. Então, os alunos do curso de jogos da Full Sail, eles podem ser convidados a trabalhar como tester, né, para algum estúdio aí testando realmente o jogo.
E é muito bacana ver, assim, porque o pessoal realmente se dedica, uma coisa que é importante para o jogo, porque o jogo tem que sair sem falha, sem problema, né, sem bugs. Ele tem que ir para o mercado pronto, e o tester é quem vai fazer isso. Então, é assim, precisa gostar muito, porque você vai passar 12 horas jogando o mesmo jogo, e talvez você tenha que jogar 12 horas o mesmo nível do mesmo jogo. Mas é bem bacana, para quem gosta dessa área, assim, é bem bacana. O designer de nível, então, pode ter, ele vai fazer os níveis do jogo, né? Então ele vai determinar quais são os níveis do jogo, quais os desafios desse nível, quais as recompensas, o que se espera. O designer de missão é a mesma coisa, então o que se espera da missão no todo, o que você espera do jogo todo, o que vai ser, o que precisa ser conquistado, como isso vai ser conquistado, é o designer de missão. E o designer de narrativa, que é quem vai contar a história do jogo, né? Então, a gente tem aí a figurinha do Mario e do Luigi, e existe um designer de narrativa aí, né? Então, são dois irmãos, encanadores, e assim vai. Então, essa é a área dentro de game design. Tudo bem por aqui? Até aqui, alguma pergunta? Então, tá bom. Agora a gente vai falar em game development. Quando a gente fala em game development, a gente fala em programação. Aqui é a área em que o profissional ele tem que realmente gostar de programação. Fazer código de programação, escrever as linhas de código. Tem que ser um profissional que vai fazer a programação em 2D, em 3D, uma programação multiplayer. Vai incorporar inteligência virtual, vai incorporar realidade aumentada, realidade virtual, realidade mista. São coisas que estão vindo muito forte dentro dos novos jogos, né, que estão sendo lançados, traz alguma coisa muito perto da realidade mesmo. Eu sempre comento, eu tenho 2 filhos, eles ganharam um PlayStation 4 há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eles já estão me pedindo PlayStation 5. E eu lembro que a primeira vez que eles colocaram o jogo, acho que foi Assassin's Creed, se eu não me engano, eu achei que eles estavam vendo um filme, ainda brinquei com eles, falei, gente, mas vocês ganharam videogame para assistir filme? Eles riram da minha cara, mãe, é o jogo. A hora que eu fui ver, o jogo ele vai assim, na realidade mesmo. Isso é parte do trabalho do game art, que vai fazer a realidade toda, do game designer, que vai contar toda a história do jogo, e do game developer, que vai trazer essa realidade para dentro do jogo. Então, assim, essa sensação que a gente tem, que eu tive, né, vendo o jogo dos meus filhos, que, gente, é um filme, é realmente um trabalho em equipe, é uma coisa que que precisa da equipe toda engajada para conseguir colocar o jogo dessa forma e causar esse impacto, né? Realidade aumentada, realidade virtual está vindo muito forte com os jogos. Então, o profissional ele tem que se manter bem atualizado dentro desse cenário. E aí, a principal habilidade é entender de game engines. Então, conhecer todas as engines do mercado, tudo que está disponível. Precisa saber programação, precisa gostar de programação. Acima de tudo, ser um programador, né? Escrever projetos, executar projetos, trabalhar em equipe. Gente, trabalhar em equipe é primordial para qualquer uma das áreas, né, que a gente vai trabalhar. Mesmo em game, como eu falei para vocês, a gente está falando aí em game art, game design, game development. São áreas que necessitam uma da outra. Então, não existe mais aquele perfil do profissional que a gente tinha um tempo atrás, né? O profissional de tecnologia, ele não gosta de conversar, ele não gosta de... Não existe mais isso. Precisa saber conversar, precisa saber trabalhar em grupo. É muito importante isso para o desenvolvimento do projeto como um todo mesmo. Isso faz toda a diferença. E quando a gente fala em game development, entender de inteligência artificial também é muito importante, porque isso vai te ajudar a programar o jogo, você vai poder simular o comportamento dos seus personagens, você consegue
trazer todos os componentes para tornar o jogo interessante, realista, trazer tudo que é necessário. Então, você precisa entender bastante da inteligência artificial, o que é a inteligência artificial e como ela funciona dentro da área de desenvolvimento de jogos. E aí, em Game Development, você pode trabalhar como programador 2D, programador 3D, pode trabalhar como tester também, ou especialista em realidade virtual. A realidade virtual, como eu falei, está vindo com muita força dentro dos jogos, e o profissional que tem o conhecimento, tem a expertise de realidade virtual, está anos-luz à frente aí no mercado, porque é a realidade próxima, né, do desenvolvimento de jogos. E ainda mais quando a gente fala hoje em usar os jogos, né, dentro de outras indústrias. O jogo hoje, ele não é mais usado, né, o princípio do jogo, ele não é mais usado só dentro do videogame. Então, o princípio de você usar a gamificação, né? Então, você traz os componentes de um jogo para outras áreas da indústria, nem sempre a indústria de entretenimento mesmo. A gente tem um graduado da Full Sail, que é um brasileiro até, ele fez Game Development, e ele trabalha em um plano de saúde nos Estados Unidos. Ele foi contratado por esse plano de saúde para fazer a gamificação ali do portal do plano, para tornar a experiência do usuário do plano mais interessante. Eu tenho certeza que quando ele começou a fazer o curso, ele jamais imaginou que ia fazer isso. E a última entrevista que eu assisti dele, ele estava super feliz com o trabalho dele, justamente por ser uma coisa totalmente inusitada para o curso que ele fez, né, para aquilo que ele imaginava, mas ele tem a expertise necessária, né? Ele tem a experiência, o conhecimento necessário para trazer os conceitos do jogo para dentro de um plano de saúde. A gente nunca parou para pensar nisso, né? Eu também, quando vi, fiquei boquiaberta com a possibilidade. Então, assim, é uma área que tem uma possibilidade grande, não de carreira grande, não apenas dentro da indústria de jogos apenas, mas em toda a indústria que está interessada aí em trazer um pouco mais de gamificação mesmo para o seu produto. Agora deixa eu aqui. E o mobile gaming? O que faz o profissional de mobile gaming? Ele quem está no nome, né, gente? É mobile, é para dispositivos móveis. Então, aí a gente não está falando em PC, a gente não está falando em videogame, a gente está falando em tablet, em celular. É realmente os aplicativos móveis que a gente pode ter o profissional atuando. E aí ele vai ter todas as habilidades ali do game art, do game design, do game developer, dentro dessa realidade de mobile. Então, adaptar tudo isso que foi feito dentro de game art, de game design, de game dev, desculpa, gente, para mobile. Então, ele traz isso para essa produção no ambiente mobile. A publicação, tudo dentro disso. Vocês conseguem me falar algum jogo em mobile que vocês gostam muito? Vou falar de um que todo mundo sabe. É a febre. Um tempo atrás, aí a prefeitura quase ficou maluca aqui em São Paulo, com o pessoal atravessando a rua e se trombando. Não tem costume, Santiago, mas exatamente Pokémon Go. O Pokémon Go é exatamente isso. O Pokémon Go, ele é um jogo de mobile, ele traz a realidade aumentada, né? Ele traz isso, e é dentro do celular, você não consegue, não adianta você tentar baixar o Pokémon Go no seu computador e sair andando com o notebook na mão, né? Além de ser um tremendo perigo para a gente, não foi desenvolvido para isso, né?
Então, assim, mas tem N jogos que podem ser feitos para mobile e muitos aplicativos, né, gente? A gente tem muito aplicativo que usa justamente o conceito de game, né? E ele é desenvolvido para o dispositivo móvel. Então, as principais habilidades para quem trabalha nessa área é justamente a programação. Então, programar para mobile, usar as ferramentas disponíveis para esse tipo de programação, porque, assim, são ferramentas diferentes, né? Então, assim, tem que ter essa adaptação de uma plataforma para outra, é importante ter isso. Aquilo que a gente vê num site, a gente vê na TV de uma outra forma e vê no celular de uma outra forma, né? Então, isso precisa ser levado em conta. Então, a pessoa que vai trabalhar com mobile gaming precisa ter justamente essa expertise e integração, que é justamente essa capacidade de integrar essas plataformas e manter as funcionalidades. Porque eu falei do Pokémon Go, mas o Pokémon Go não existe outra opção para ele, né? É só no celular. Mas tem outros jogos que você consegue adaptar. E é super importante que tenha realmente essa adaptação aí da plataforma, das ferramentas que vão ser usadas. Agora, aqui. E aí, quem vai trabalhar com mobile gaming, o que pode fazer? Pode trabalhar como designer de jogos, pode trabalhar como desenvolvedor, pode trabalhar como especialista em advert games. Advert games são os jogos que vêm com advertising. Aí tem aqui também especialista em interface mobile, que são essas ferramentas, então, né? Quando a gente fala em advert games, eu lembro bastante de um joguinho que era o do Tom, era um gatinho, e a gente tinha que cuidar do gatinho, né? E a cada quanto vinha um anúncio. Então, assim, aquele é um jogo que ele é gratuito para mim, mas ele tá dentro do meu celular, e aí, mas aparece sempre um anúncio, alguma coisa de acordo com aquilo que é identificado, né, que eu costumo acessar, que eu costumo ver, etc. Então, assim, no meu caso, né, primeira coisa que eu sempre falo, eu sou mãe. Então, o que aparece de coisa para mim, referente à idade dos meus filhos, em qualquer lugar que eu pare 5 minutinhos, aparece alguma coisa aí, falando sobre crianças, adolescentes, etc. Porque existe essa ferramenta de inteligência artificial que mostra, né, para todos os anúncios aquilo que a gente está buscando, aquilo que a gente fala, que a gente sempre fala, né? Nós não estamos mais sozinhos. Você fala alguma coisa perto da Alexa, ela está ali quietinha, desligada. No dia seguinte, você abre seu celular, pá, tem ali. Você falou, pensei numa casa, pronto, a Alexa já está te dando o endereço de casa, enfim. Então, o Advert Games entra bastante nisso. E interface mobile, que é justamente ter a interface amigável para o usuário, né? Então, vocês veem, tudo que a gente falou ali atrás, né? De game design, game developer, game art, cabe em mobile gaming. Só que quem vai trabalhar com mobile gaming precisa ter o plus de conseguir trabalhar em ferramentas e espaços de tela, né, menores do que quem está trabalhando pensando num videogame, num computador gamer, alguma coisa nesse sentido. Tudo certo? Fez sentido para vocês até aqui? Legal. E aqui, então, o que a gente fazer um pequeno recap aí? O nosso mercado de games no Brasil, hoje o Brasil é o 13º país no mercado de games e é um dos mercados que mais cresce no mundo. A gente tem um graduado da Full Sail, que é americano, ele veio para o Brasil para trabalhar em um estúdio, ele veio para trabalhar no estúdio Gazeus, no Rio de Janeiro. Ele veio dos Estados Unidos para cá, a gente brinca que ele é o único que fez o caminho contrário, a maioria dos nossos graduados saem do Brasil para trabalhar com game, para estudar game na Full Sail e não voltam mais. O Tamir é um americano que veio para o Brasil para trabalhar no estúdio Gazeus, e hoje ele trabalha num estúdio em Londrina, que chama, eu acho o máximo, The Evil Corporate. Exatamente. A corporação maligna, é muito curioso o nome.
E o Tamir, ele veio porque o Brasil é um mercado super crescente, super em ascensão no mercado de jogos. Então, ele viu que era, sim, uma possibilidade para a carreira dele, saiu dos Estados Unidos, assim, onde está todo mundo, e veio aqui para fazer a diferença no mercado. E está bem bacana, o trabalho dele é bem bacana, vale a pena acompanhar o trabalho dele. Quando a gente fala em áreas e carreiras, aí você pode escolher entre as carreiras mais artísticas, as carreiras mais técnicas, aquilo que está mais de acordo com a sua habilidade. O mais importante, gente, que eu acho, quando a gente fala em optar pela área de games, eu acho que é uma coisa que deixa muito os pais, né, bem preocupados, assim. A área de games, ela fatura mais hoje no mercado, ela fatura mais do que a área de filme e de música juntas. Então, assim, é um mercado que movimenta muito dinheiro. Eu estou falando isso porque eu sei que a preocupação dos pais, quando os filhos principalmente falam em trabalhar com game, é como ele vai se sustentar. Vai passar o dia jogando videogame. Não, isso é super importante de ter na cabeça. Não vai passar o dia jogando videogame, mas vai precisar gostar de videogame. É um mercado que é bem puxado, exige bastante, exige muita dedicação, como qualquer mercado de trabalho também, mas é possível ter uma carreira. É possível ter uma carreira, é possível você ter a sua carreira desenvolvida dentro da área de jogos e de uma forma normal, entre aspas, assim, pensando, né, nas preocupações que os pais têm. Como qualquer carreira, o que é importante é você entender o que faz sentido para você. Então, se você é uma pessoa que não tem a menor habilidade com desenhos, não vê a menor graça em desenho, em cores, etc., não adianta falar que você vai trabalhar com game art, certo? Mas você adora desenvolver um roteiro, você adora criar uma história, você adora pensar num desafio. Poxa, game design é uma carreira para você, certo? Mas você gosta mais ligado à programação, está mais ligado à matemática, cálculo. Então, assim, é importante você conhecer tudo isso. É importante você se conhecer e entender aquilo que você está buscando dentro da carreira de game, né? Eu acho que isso é o mais importante para se ter. E, assim, levar em conta que, sim, é um mercado em ascensão, é um mercado que está crescendo muito e que você vai conseguir ter a sua carreira ali. Mas, como em qualquer carreira, você precisa entender o que é que faz sentido para você. A minha apresentação que eu acabei, eu vou descompartilhar a tela. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acharam? Fez sentido? Quais são as dúvidas? Vocês estão buscando carreira na área de games? O que é que vocês esperam? Perfeito, muito obrigado, Tatiana, pela sua apresentação, foi muito legal, aí esclarecendo várias questões sobre a carreira em games, como que funciona, como não funciona, né? E abrimos, como você comentou aí, para perguntas, comentários, fiquem à vontade se tiverem algum questionamento. Eu acho que é super importante, Rafael, a gente sempre reforçar. Eu falo isso porque assim a gente faz o atendimento dos alunos aqui no Brasil, né? Eu trabalho com a Carol e a gente faz justamente esse atendimento aos alunos. E o que eu vejo de pai com o cabelo em pé, porque o filho resolveu trabalhar com game. Só que aí você mostra o tamanho da indústria. Quando você fala que tem um campeonato de LoL, né? O League of Legends, que movimenta bilhões de pessoas. E, assim, é um negócio que eu, sinceramente, eu não sou uma pessoa muito ligada em jogos. Eu acompanho, eu tenho meus filhos adolescentes, faz parte do meu trabalho, mas eu jogar, eu confesso que a última vez que eu joguei foi o Mario Bros. Lá atrás, no Nintendinho, assim. Foi o último jogo, assim, né, que eu peguei para jogar mesmo. E ainda assim levava uma surra fenomenal do meu irmão, que sim, sempre foi aficionado em jogos. Mas é um negócio que, assim, você vê essa indústria, você fala, gente, eu nunca parei para pensar que tinha gente trabalhando por trás disso, né? Então, hoje a gente consegue trazer isso com menos preconceito, né? A realidade é essa. Hoje as pessoas olham para a indústria do entretenimento
com um pouco menos de preconceito, de, mas vai ficar fazendo filme, mas vai ficar fazendo música, vai ficar fazendo jogo, e entende hoje que é um negócio realmente, né? Que, então, sim, é possível você trabalhar, é possível você ter uma carreira de sucesso, você ter os seus projetos reconhecidos, é possível sim. Eu brinco com os pais que me procuram, eu falo assim, fica tranquilo, seu filho vai ter uma carreira tranquila, ele vai poder se sustentar, ele não vai morar no seu porão para o resto da vida. Não se preocupe com isso, porque são cifras que realmente impressionam, né? Quando a gente começa a olhar o mercado de jogos, o que movimenta é bastante coisa. Mas eu queria ouvir do pessoal aí, se eles têm alguma dúvida, se eles estão buscando a carreira de jogos, o que eles estão esperando aí. Ô, Tatiana, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu busco, sim, trabalhar na área de jogos há um tempo já, mas eu sempre tive dúvida do curso para fazer. Eu sempre pensei em engenharia da computação, que é um curso que está disponível aqui no Brasil, mas como eu penso em estudar em universidades nos Estados Unidos, eu comecei a pesquisar mais sobre cursos que eles têm. Mas, tipo, eu ainda tenho dúvidas de, tipo, se eu pego algo mais abrangente, como engenharia da computação, que eu vejo essa parte de programação e alguma coisa a mais, ou se eu foco mais em, tipo, game development ou game designer, que é o que eu tô pensando. Então, Guilherme, eu acho que o importante é justamente entender aonde você se encontra mais quando a gente está falando na área de game. Então, assim, se você gosta de programação, se você se encontra na área de programação, eu acho que engenharia da computação é um curso que você pode seguir, sim. Quando a gente fala nos cursos na Full Sail, os cursos eles são bem segmentados, eles são bem direcionados, mas é uma questão o que assim, no mercado americano é tudo muito segmentado. Então a Full Sail é uma universidade americana e aí a gente segue o modelo do que é oferecido lá, né? Então assim, o game developer, não é que o game developer não pode fazer não pode ser um game designer, ele pode ser um game designer, mas tem os cursos específicos. É como você falou, um curso de engenharia da computação é um curso muito abrangente. Ele não vai te dar só a expertise necessária em game. Você vai poder usar esse curso dentro de game, mas você vai ter que fazer um novo curso para poder se especializar na área de game. Agora, se você opta, por exemplo, por fazer um curso de game developer, você vai aprender sobre programação, você vai aprender sobre linguagens, dentro da área de jogos. Se o teu foco é a área de jogo, eu acho que o mais indicado é você realmente focar nisso que você está buscando. Se você ainda está em dúvida, aí talvez procurar um curso mais abrangente e ir se informando melhor sobre as áreas. Game design, eu acho que é a área mais interessante, mas aí é uma opinião muito pessoal minha, porque eu sou de humanas, gente. Eu não tenho habilidade nenhuma para fazer programação. Mas, assim, a ideia de criar um roteiro para um jogo, de escrever uma história para um jogo, é uma coisa que me chama atenção. Então, assim, o que você entende disso? Você acha que você se daria bem construindo uma história para um jogo, pensando nos desafios e pensando no como o jogo vai seguir ou não vai seguir, o que o jogo precisa, o que o jogo não precisa? Se você se identifica com isso, então, de repente, o game design é mais para você. O Game Art, quando o aluno fala em fazer Game Art, a gente acaba sempre comentando também sobre o curso de Computer Animation, que é um curso mais abrangente, mas cabe também dentro de Game Art, porque ele não vai focar só em jogos, né? Você pode ter um desenvolvimento maior da carreira em outras áreas, além da área de jogos, mas ele vai te dar toda a expertise que você precisa, tanto para game art quanto para game design, porque ele vai te dar a questão da computação, da animação e etc. Eu acho que o mais importante é você entender melhor aí o que você está buscando dentro da área. Se você ainda está em dúvida, talvez um curso mais abrangente para você conseguir entender qual caminho que você quer seguir, aonde você vai se sentir mais tranquilo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu sim, obrigada. Imagina.
Mais alguém tem alguma dúvida? Ah, tô vendo o Santiago colocou aqui, como você vê o futuro do mercado de games aqui no Brasil. Olha, o mercado de games aqui no Brasil está crescendo muito. É como eu falei, Santiago, é um mercado ainda em expansão, né? A gente não vou falar para você que a gente está perto do que tem hoje nos Estados Unidos, mas a gente já tem estúdios muito bons aqui no Brasil, a gente tem produções muito bacanas de jogos brasileiros. E é um mercado, como eu te falei, como eu mostrei, né? É o 13º mercado no mundo em jogos. Então, assim, está crescendo bastante. O mercado está olhando para o Brasil com outros olhos, está começando a prestar atenção naquilo que os brasileiros estão produzindo, naquilo que a gente está fazendo por aqui. E olhando, falando, aqui tem coisa boa. Então, eu acho que o mercado é bem promissor para o brasileiro nos próximos anos. Imagina. Mais alguém tem pergunta? Eu só talvez pediria para você comentar um pouquinho mais sobre a estrutura assim dos cursos de games na Full Sail. Até onde eu sei, a Full Sail ela tem uma estrutura diferenciada nos cursos e você Sim, tipo duração nesse sentido. sim, a Full Sail tem um curso. Gente, entrou outra Tatiana Augusta. Eu falei, meu Deus, deu pau no meu telefone aqui. Como assim? Nossa, é Elisa, tava aparecendo Tatiana Augusta. Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa aqui. Tudo bom, Elisa? Bom, mas assim, sim, Rafael, a Full Sail tem uma estrutura toda voltada para o desenvolvimento de jogos. A gente tem, como eu comentei, o UX Lab, que é um laboratório todo feito para justamente testar os jogos. Então, todos os alunos de Game Development, Game Design, Game Art da Full Sail, eles têm que desenvolver os seus jogos. Então, quando a gente fala em teamwork, a gente começa lá na universidade falando em teamwork, porque não adianta nada você desenhar um personagem super bonito se alguém não colocar ele dentro de um jogo. E não adianta nada você colocar um personagem super bonito dentro de um jogo se ele ficar parado te olhando. Você precisa de alguém que faça com que esse personagem se movimente. Então, o teamwork vem daí. É necessário desde sempre. Então, os alunos, eles são sempre envolvidos em projetos. E a gente tem, então, as salas de aula são completamente interativas, assim, né, para o aluno. O aluno, ele tem esse laboratório à disposição, então, assim, fez o jogo, fez o projeto, eles já começam com debates, eles fazem muita game jam dentro da universidade, para justamente trocar ideia, trazer um pouco daquilo que eles estão imaginando. A troca é muito grande nessa indústria, né? Então, assim, você também precisa estar apto a aceitar a opinião do outro e ver que, poxa, aquela pessoa deu uma ideia bacana para o seu jogo, e não é porque o jogo é seu, aquela coisa possessiva, assim, o jogo é de todo mundo e vamos todo mundo trabalhar para que o jogo aconteça. Então, acontece bastante isso, a universidade como fala, a universidade estimula muito o aluno a esse tipo de atividade e dá toda a estrutura. Então, tem estúdios, sim, que testam jogos, a gente tem graduados da Full Sail que fazem os jogos e levam para testar lá, porque eles já conhecem, então, assim, a gente tem como graduado da Full Sail produtor do Fortnite, produtor do Call of Duty, produtor do Guitar Hero. Então, assim, são nomes pesados dentro da indústria que conhecem a nossa estrutura e levam os jogos. Então, os jogos novos, a gente tem uma graduada que, inclusive, é uma brasileira, que trabalha na Blizzard hoje. Então, ela leva os jogos para dentro da universidade justamente para ser testado, porque sabe que ali a gente tem a estrutura para isso, o aluno tem a expertise para isso, para poder fazer com que o jogo vá para o mercado realmente pronto, porque não tem nada pior. A gente se faz mal para marca de carro fazer recall, imagina para jogo.
que em 5 segundos todo mundo já está sabendo que o jogo está bugado, que o jogo está com problema, que o personagem, enfim, é muito mais rápido. Então, assim, o jogo tem que sair muito, muito perfeito para o mercado, para não ter que fazer nenhum recall. E aí, os estúdios já sabem que a Full Sail tem todo esse laboratório, toda essa experiência de mercado mesmo, né? Tanto com os graduados que já estão lá e os alunos são preparados justamente para atuar nesse mercado. Então, já sai de lá todo mundo sabendo como fazer. Perfeito, muito obrigado pela explicação. E eu não sei se a gente tem alguma última dúvida, comentário, fiquem à vontade. Estou por aqui, é só falar. Eu acredito que não. Então, só agradecendo, então, mais uma vez a sua presença, Tatiana. Muito obrigado pela apresentação, foi muito esclarecedora. E ela vai estar também disponível no nosso canal do YouTube, do Education USA Brasil, logo após essa gravação finalizar. Tá ótimo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, fico à disposição, sempre que vocês quiserem podem contar com a gente. Muito obrigado. Obrigada, gente, boa noite. Boa noite, um abraço. Abraço.